Senhores deputados, existindo um quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Cumprimentando os senhores deputados e senhoras deputadas, cumprimento também os catarinenses que nos assistem pela TV Aula e pelos demais canais de comunicação da LESC. Como item da pauta, coloco em discussão a ata da 26ª reunião ocorrida no dia 8 de setembro e a ata da 2ª reunião extraordinária ocorrida no dia 16 de setembro, que foram anteriormente enviadas aos parlamentares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Deputado Ivan está por aí? Sim, deputado. Deputado Ivan, minha internet tem caído aqui com muita frequência. Se caiu, peço a gentileza de Vossa Excelência conduzir a reunião para nós daí, tá? Será uma honra, presidente. Obrigado. Deputado João Amin, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Primeiro, eu devolvo o projeto 241.5 de 2020, de autoria do deputado Marcos Vieira, sem manifestação. Devolução de vista. Este PL 241.5 tem como relator o deputado Luiz Fernando Vampiro, que tem seu voto pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global apresentado pelo relator, mas também tem visto o deputado Fabiano. Deputado Fabiano, Vossa Excelência, e a deputada Paulinha também. Deputado Fabiano vai devolver, vai relatar ou prefere segurar mais uma semana? Eu devolvo na semana que vem, presidente. Ok. Continua com a palavra, então, o deputado João. Continuando, então, presidente. Deputado para projeto de lei 97.4, deputado Ulisses Gabriel, que esse projeto de lei, na verdade, retorna à Comissão de Constituição e Justiça para nós examinarmos uma subemenda aditiva da folha 39, apresentada pelo deputado Bruno Souza. Em resumo, a emenda dispõe que o disposto na lei será de aplicação facultativa aos órgãos atingidos. Na prática, poderia-se dizer que a emenda esvazia a efetividade da futura lei e concede natureza autorizativa, o que é vedado pelo enunciado 01 de 2011 deste colegiado, que dispõe projeto de lei de autoria do deputado autorizando o Poder Executivo a tomar providência de sua competência exclusiva. É inconstitucional, devendo ser transformado em indicação. Diante disto, o meu voto é pela inadmissibilidade da emenda e a aprovação do projeto. PL 97.4, tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se contrário, por favor, se manifestem. Aprovado. Agora eu vou fazer em bloco, presidente, o 279.8 de autoria do deputado Vicente Caro Preso e o 281.2 de 2020 de autoria do deputado Ivan Nats. Os dois são pareceres pela dirigência ao Instituto de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina para que se manifeste acerca dos projetos. Ok, então, 279 e o PL 281, ambos têm pedido diligência pelo eminente relator, deputado João. Em discussão. Em votação em bloco, os dois projetos. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Seria isso, presidente. Obrigado, deputado João. Deputado Ivan, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. O primeiro voto que faço é o projeto de devolução de vistas ao PL 224.4 de 2020. Argumento ao autor da proposta que a isenção do ICMS nas operações relativas à comercialização de própolis, extrato de própolis e geleia real tem como propósito reduzir o custo de aquisição para o consumidor dos mencionados produtos,
presumidamente destinados à prevenção do Covid-19, bem como compostos dele derivados que tragam benefício à imunidade corporal. Perfeitamente constato que o regimento do ICMS, no seu artigo 1º, seus anexos, prevê isenção do imposto incidente sobre produtos de microprodutores primários destinados ao consumidor final, até determinado limite, o que abrange parcela dos apicultores catarinenses, contemplados pela Lei 16.971, o qual define com maior detalhamento os requisitos para a caracterização do microprodutor primário, a fim de tratamento tributário favorecido ou simplificado, incluída a referida isenção de ICMS. Procedendo à análise da matéria que concerne a constitucionalidade, verifico que o segundo artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12G da Constituição Federal, as isenções de ICMS somente podem ser concedidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, na forma estabelecida por lei complementar. Nesse sentido, foi recepcionada a Carta Constitucional no seu artigo 24 e regulamentou a questão do CONFAS. Sob o viés da legalidade, devem ser cumpridos os requisitos previstos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige que a proposição seja acompanhada de prévia estimativa de impacto orçamentário para isenção tributária e de medidas de compensação, o que não observei no referido projeto. Por outro lado, importa consignar que, ante a calamidade pública estadual declarada, autorizado o afastamento das exigências previstas anteriormente mencionado no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, destinados ao combate à pandemia. Não obstante acima, consigno, embora aparentemente que o própolis, extrato de própolis, geleia real, alegadamente possuem ser indiretamente destinados à prevenção do Covid, a almejada isenção de ICMS não se compatibiliza com a Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que não é medida como exclusivo a propósito de enfrentamento à calamidade e consequências sociais e econômicas, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional 106/2020. Anoto, por fim, que não há convênios de ICMS autorizados permanentemente aos produtos e objetos celebrados ratificados no âmbito do CONFAS, assim como não constam nos autos do processo legislativo em análise documentos relacionados ao cumprimento das exigências impostas pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Embora entendo interessante que o projeto de lei possa auxiliar a produção do própolis, mel e geleia real no Estado de Santa Catarina, a tramitação dessa matéria encontra-se óbice por sua flagrante inconstitucionalidade, porque viola o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal, bem como a sua ilegalidade, por não cumprir exigências do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, exigindo, para tanto, a participação do CONFAS. Ante o exposto, com fundamento no artigo 10, nos artigos regimentais, convênia aos deputados que pensam em contrário, voto pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual, já que a matéria encontra-se em flagrante inconstitucionalidade, segundo o voto desse relator. É como voto, senhor presidente. Deputado, nós não estamos ouvindo o senhor. Deputado Ivan, está me ouvindo? Sim, senhor presidente. Ivan, por gentileza, você pode tocar a reunião para nós, porque tem caído com muita frequência aqui a minha internet. Eu já acabei não escutando nem a metade do seu relatório. Bom, Nossa presidente, Vossa Excelência. O deputado Titon também pretendeu participar da reunião na Comissão de Meio Ambiente, não foi possível. Então, com autorização do presidente, coloco em discussão, voto vistas ao projeto de lei 224.4/2020, que altera o regramento do ICMS e da outras providências. O voto é contrário ao voto anteriormente apresentado e é pela inadmissibilidade. Em discussão.
Presidente, Com a palavra. acredito que primeiro prevaleça o voto do relator, né? E esse voto foi pela aprovação? É que, como eu estou assumindo a presidência agora, eu estou tentando me inteirar aqui, mas o voto foi pela aprovação. Se eu não me engano, o voto foi do deputado João Amin. Tudo bem? Em discussão? Se tiver qualquer dúvida, deputado Fabiano, o ideal é solicitar vistas, né? Já é devolução de vistas? Então, a discussão. Há um voto do deputado João Amin, que é pela admissibilidade da matéria, que cria regime especial de ICMS para a produção de própolis e geleia real comercializada em Santa Catarina, enquanto pendurar a calamidade. O voto do relator é em sentido contrário, pela inconstitucionalidade da matéria. Em discussão. Desculpa, deputado João Amin, por favor. Isso, o voto vistas, pode deixar claro. Só um minutinho, deputado João. Nós estamos assumindo agora, estamos tentando entender aqui. O voto do deputado João Amin é pela admissibilidade da matéria. O voto do relator, vistas, é pela inadmissibilidade. Não, deputado Fabiano. Sim, deputado João, tem a palavra. Não, o relator vota pela admissibilidade. O voto vista, que é o seu, é contrário. Está esclarecido. Tem que colocar em votação. Não queira discutir em votação. Prioridade do teu voto, né, João? Está em discussão primeiro o voto do deputado João. Os que forem favoráveis ao deputado João permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Aprovado o voto do deputado João. Em discussão, vistas ao projeto de lei 95.2 de 2020. Deixa eu ver aqui. Vistas ao projeto de lei 95.2 de 2020. De acordo com o artigo 1º do PL, as UTIs de adultos, neonatais e pediátricas de hospitais e clínicas públicas e privadas e de hospitais filantrópicos no âmbito do Estado de Santa Catarina devem manter em seus quadros de pessoal, no mínimo, um fisioterapeuta para cada 10 leitos, durante 24 horas por dia. Além disso, a proposição prevê que esses profissionais possuem título de especialista de fisioterapia intensiva adulto, neonatal e pediátrico, expedido pela Associação de Fisioterapia e Cardiorrespiratória e Fisioterapia Intensiva, ortogado pelo Conselho Federal de Fisioterapia Ocupacional. O prazo é de 182 contados da publicação da lei almejada para que os estabelecimentos que é específica adotem regras que pretende inovar. Então, o projeto de lei da autoria do deputado Ricardo Alba é para que os hospitais possuam pelo menos um fisioterapeuta para cada 10 leitos nos hospitais públicos de Santa Catarina. Relembro aos pares do relator da obra do colegiado, deputado Maurício Scudilati, manifestou-se pela aprovação da matéria na reunião do dia 15 de 4 de 2020, oportunidade em que, colocada em discussão, solicitei vistas em gabinete e reitero, em razão disso, formulei pedido de diligência externa, aprovado em 19 de 5 de 2020, a Casa Civil, para que encaminhasse esses autos à manifestação da Secretaria da Saúde, além de outros órgãos do Poder Executivo, que, porventura, entendesse convenientes a espécie, bem como do Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional da 10ª Região de Santa Catarina, a Federação das Santas Casas e Hospitais e Entidades e diversos outros órgãos. No dia 13 de junho de 2020, tal pedido de diligência foi por mim renovado. Em decorrência dessas diligências, posicionar-se favoravelmente à matéria, à Associação Brafirbe e, em segundo, a Crefito. Em seu turno, manifestaram-se favoravelmente ao projeto de lei à Secretaria de Administração e essa última estada por diversos ofícios à Casa Civil.
A FEUESC, além de outras considerações, explicou que os hospitais já cumprem o previsto na legislação vigente em relação ao trabalho dos fisioterapeutas, em especial na Portaria 895, de 31 de março de 2017, do Ministério da Saúde. A resolução da Vigilância Sanitária que trata do tema, concluindo, ao final, que a proposição legislativa acarretará ainda mais dificuldade para atuar a realidade dos hospitais, que já convivem com a dificuldade financeira e com nova realidade da pandemia do Covid-19, e que isso geraria mudanças e despesas aos hospitais. O SESC alegou que o projeto de lei incide de vício de origem, posto que, conforme a Constituição Estadual, compete ao Poder Executivo legislar sobre a organização e o funcionamento da administração pública. As demais entidades seguiram a mesma linha. De acordo com o artigo 22 da Constituição Federal, compete privativamente a União legislar sobre condições para o exercício dos profissionais. É isso que determina o artigo 22 da Constituição Federal. Trago um arrazoado da lei sobre todas as leis federais que tratam sobre o tema e também de portarias nesse sentido. Então, num voto de mais de 10 laudas, apresentei, inclusive, decisões do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é ilegal as leis que alteram ou movimentam legislações que tratam da questão da saúde pública, já que a competência é exclusiva da União. Vê-se, portanto, que diz respeito às manifestações advindas dos órgãos de execução de diligência, notadamente as desfavoráveis a essa proposta de lei. A matéria é tablado com o efeito de expor sobre as condições para o exercício da profissão de fisioterapeuta, tanto na esfera pública como na privada. Cuida de tema privativo da União, nos termos do artigo 22, inciso 6 da Constituição Federal, como, aliás, já garantido pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a proposição legislativa em apreço, enquanto louvável a iniciativa do parlamentar ou autor, não merece prosperar nesse Parlamento, razão pela qual entendo da inconstitucionalidade, reconheço a competência exclusiva da União para legislar sobre a matéria e voto pela inadmissibilidade da tramitação do texto. Eu como voto. Em discussão. Visto em gabinete, presidente. É devolução de vista, presidente? Não, pode pedir vistas. É voto vistas. Pode pedir? Pode pedir, João. Pode. Se for possível, eu gostaria de visto em gabinete. Deputado Campagnolo. Apresenta a Vossa Excelência parecer o projeto de lei 2.3/2020, que estabelece nos editais de concessão ou permissão de prestação de serviços públicos, de conservação, recuperação, manutenção e implantação de melhorias e operação das rodovias estaduais, que constará isenção de pagamento de pedágio às pessoas com doenças graves e degenerativas, transtorno de aspecto autista ou deficiência, de acordo com o que estabelece o artigo 2º da Lei Nacional 13.146, de 2015. A autoria do deputado Vicente Caro Preso. Relatório. Observando o teor da matéria, informo que não encontrei qualquer óbice na regular tramitação do feito, razão pela qual apresento o voto pela admissibilidade ao PL 2.3.20, de autoria do deputado Vicente Caro Preso. É como eu voto. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Parecer ao PL do 236.8/2020, que denomina a Escola de Ensino Médio e usa Cáster, unidade de rede estadual de ensino localizada no bairro Topavazinho, no município de Blumenau. Autoria do deputado Ricardo Alba. Os autos vieram com as razões pelas quais o autor entende necessário alterar a denominação da escola. Os requisitos foram atendidos. A matéria não é privativa de nenhum órgão, razão pela qual não encontrei óbice pela regular tramitação da matéria. Meu voto é pela admissibilidade. Em discussão? Não havendo que queira discutir, em votação? Não havendo votos contrários, aprovado.
Parecer o projeto de lei 245.9/2020, que dispõe sobre divulgação de listas de espera para vagas de escola pública no ensino de Santa Catarina. Autoria do deputado Nilson Berlanda. A proposta prevê regulamentar a questão da espera de listas para vagas de escola na rede pública do ensino de Santa Catarina e determina outras providências. Não há ofensa à iniciativa legislativa, muito menos à competência privativa de qualquer órgão. A presente legislação busca apenas a máxima eficácia e a transparência da administração e assegurar a igualdade de condições de acesso à escola. Não havendo óbice pela regular tramitação da matéria, voto pela admissibilidade. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Sem votos contrários. Consulta o deputado Romildo Titon, está apto a continuar a sessão. Bom, continuo com a palavra. Parecer ao projeto de lei complementar 17.5/2020, que altera a lei complementar 757/2019, que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar para alunos da educação básica na rede pública estadual de ensino e estabelece outras providências, com o objetivo de permitir o pagamento parcial do serviço de transporte escolar da rede pública estadual de ensino, suspensos em virtude do cancelamento das aulas presenciais em face do estado da calamidade pública decorrente do Covid-19. Autoria do deputado Altair Silva. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Altair Silva, que determina a permissão para o pagamento parcial do serviço de transporte escolar da rede pública estadual de ensino, suspensos em virtude da pandemia. As justificativas do autor. O projeto de lei ora apresentado tem o objetivo de realizar o enfrentamento às consequências da pandemia Covid-19 na área de educação relativamente aos efeitos da suspensão das atividades escolares do ensino sobre a prestação de serviço. O autor, pelo projeto de lei, pretende autorizar o Estado de Santa Catarina a fazer o pagamento pelo serviço escolar não realizado. Em arrazoado, me parece que, que trago a vossas excelências, no resumo, me parece que há vício de inconstitucionalidade formal ao violar o princípio de independência e anomia dos poderes do Estado, bem como invadir flagrantemente privativas competentes do governador do Estado. Por outro lado, há um indicativo nessa comissão de que projetos de lei meramente autorizativos são inconstitucionais, de acordo com a súmula dessa comissão. O projeto de lei, por ser autorizativo, encontra óbice em súmula dessa Casa e também na competência privativa do Executivo para regulamentar a matéria. Eu voto, portanto, pela inadmissibilidade da tramitação do feito. Em discussão, o PL 17.5. Não havendo quem queira discutir, em votação, o voto do parecer, o voto do relator, que é pela inadmissibilidade da matéria. Não havendo votos divergentes, arquivado. O próximo, deputada Ana Campanholo. Deputada Ana Campanholo tem a palavra. Bom dia, presidente. Nós tínhamos apenas um projeto sob nossa responsabilidade e eu gostaria de retirar de pauta para conversar com o autor sobre uma dúvida que nos surgiu somente hoje. Retirado de pauta. Próximo com a palavra, o deputado Fernando Vampiro. Deputado Fernando Vampiro, Vossa Excelência tem a palavra. Não estando conectado o deputado Fernando Vampiro, consulta o deputado Kennedy Nunes. Presidente, sim, senhor presidente, eu tenho aqui para fazer a devolução. Bom dia a todos. Eu estou para fazer a devolução do projeto de lei 157, de autoria do deputado Ismael dos Santos, que dispõe sobre o dever das empresas prestadoras de serviço oferecerem ao consumidor a opção de pagamento com cartão de crédito ou débito nas faturas e boletos dos contratados ativos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Eu tinha pedido vistas, mas devolvo sem manifestação. Deputado Kennedy Nunes devolve vistas ao PL 157.0, 2020, de autoria do deputado Ismael dos Santos.
Senhor presidente. Só um minutinho, deputada. O voto era da deputada Ana Campanholo pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, o voto da deputada Ana Campanholo, que é pela inadmissibilidade da tramitação. Em votação, não havendo votos contrários, aprovado o voto da deputada Ana Campanholo. Vossa Excelência continua com a palavra, deputado Kennedy. Eu vou fazer agora aqui o parecer da mensagem de veto 483/20, que é o veto total ao projeto de lei 130, de autoria do deputado Ulisses Gabriel, que suspende os prazos relativos a concursos públicos enquanto vigorar o decreto legislativo 18.332, de 20 de março de 2020, que declara a situação de calamidade pública no Estado de Santa Catarina. O chefe do Poder Executivo colocou o parecer da Procuradoria-Geral da Secretaria de Estado, julgou o autógrafo inconstitucional quanto à forma por vício de iniciativa e quanto à matéria por contrariedade ao princípio de harmonia e independência entre os poderes. À luz do disposto do artigo 72, com os artigos 144 da nossa Constituição, a tramitação de mensagem do veto epigrafada, bem como o exame do seu mérito nos termos do artigo 305 do nosso regimento, nesse sentido, verifico que a mensagem de veto atende aos requisitos formais para sua admissibilidade em concordância com o dispositivo do artigo 54 da Constituição Estadual. Todavia, é inequívoco que os impactos da pandemia de Covid transcendem a saúde pública, afetando a vida de toda a sociedade mundial. E, sendo assim, a declaração de estado de calamidade pública consiste em um dos instrumentos juridicamente legítimos para que o Estado e a sociedade civil possam enfrentar o problema sem descurar ou descuidar da manutenção da rigidez da ordem constitucional e do primo da democracia. Portanto, a suspensão dos prazos relativos aos concursos públicos enquanto vigorar a declaração de estado da calamidade pública reveste-se de absoluta conveniência e oportunidade para atender ao princípio da economicidade e, consequentemente, ao interesse público, pois poderá evitar desgastes e perdas de recursos orçamentários dispendidos para a realização dos certames. Da mesma forma, não se pode considerar justo e adequado que, eventualmente, a administração pública utilize a pandemia como justificativa para a prática de ilegalidades e inconstitucionalidades, abalando os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos candidatos em concurso público. Diante disso, esta comissão vota pela admissibilidade formal da mensagem do veto e no mérito é pela rejeição do veto total ao oposto da Lei 130/20. Senhor presidente, então, portanto, o meu voto é pela rejeição do veto total. Em discussão, parecer do relator pela admissibilidade formal e pela rejeição do veto. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado por unanimidade. Vossa Excelência continua com a palavra. Eu vou fazer agora o relatório de outra mensagem de veto do governador do Estado, a número 500/20, veto total ao projeto de lei 210/20, dos deputados Ada de Luca e Júlio Garcia, que altera a lei 17.842 de 2019, que autoriza a doação de imóvel no município de Içara para modificar a sua finalidade. Antes de falar sobre e ler o meu voto, na verdade, senhores deputados, este veto, ou com este veto, o governo do Estado faz o lançamento de um novo veto. Nós temos o veto de vício de origem e agora parece que tem o veto de vício de autoria, né? De vício de autoria. Porque, na verdade, o governo
esquece, o próprio governador esquece que sancionou uma lei do deputado Cobalcini que permite exatamente fazer o que esse projeto de lei está propondo, projeto de lei de autoria da deputada Ada de Luca. Então, portanto, parece que o governo está querendo agora lançar mais uma forma de vício de autoria. Aliás, não é só estes deputados, mas parece que, às vezes, a Procuradoria-Geral do Estado tem algumas coisas contra alguns parlamentares e daí eles botam o vício de autoria, esquecendo, inclusive, de leis que eles mesmos sancionaram, que é este caso. Portanto, o meu voto é pela rejeição, senhor presidente, total do veto, admissibilidade na forma formal e rejeição ao veto por conta dessa questão que a lei já sancionada autoriza exatamente a fazer o que a deputada Ada de Luca quer. Então, meu voto é pela admissibilidade formal e rejeição do veto. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Paulinha. Eu quero, ao deputado Kennedy, me dirigindo a ele, pedir escusas em nome do governo, dizer que Vossa Excelência tem toda a razão, deve ter passado despercebido da mão da pessoa que providenciou a resposta, mas a lei não tem espectro de inconstitucionalidade, justamente pelo que nos trouxe o deputado Cobalcini como norma legal, e eu lhe acompanho no seu voto. Em discussão ainda? Não havendo quem queira discutir, parecer deputado ao mensagem de veto 500/2020, que é pela admissibilidade formal do veto e pela rejeição integral. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Eu faço agora o parecer ao projeto de lei 250/2020, que dispõe sobre o vídeo monitoramento de obras públicas custeadas direta ou indiretamente, total ou parcialmente, com recursos da administração pública direta ou indireta do Estado de Santa Catarina e da outras providências da eminente deputada Marlene Fengler. Trata-se do projeto de lei de autoria da deputada que visa a instalação de um sistema de vídeo monitoramento com tecnologia que possibilite acesso em tempo real, via rede mundial de computadores, ao monitoramento e à fiscalização da execução das obras públicas custeadas direta ou indiretamente, total ou parcialmente com recursos. Extrai-se, em suma, a justificativa da autora que a proposição busca reforçar os mecanismos de transparência pública, bem como possibilitar e fomentar o exercício do controle social para inibir os atos de corrupção e prevenir a prática de irregularidades e desvios éticos e conduta. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 22 de julho de 2020, encaminhado a esta comissão, na qual eu fiquei designado como relator. O meu voto, senhor presidente, além de ser um voto constitucional e dentro do que diz tanto a nossa Constituição Federal, estadual e o nosso regimento interno, eu quero aqui parabenizar a deputada Marlene por esse belíssimo trabalho, até porque há condição, sim, hoje, de em todas as obras públicas colocarem um vídeo monitoramento. As empresas terceirizadas já têm, muitas das obras, esse vídeo monitoramento para ser feito o acompanhamento e nada mais justo do que o cidadão poder clicar e acompanhar a evolução da obra que ele tem interesse. Então, portanto, o meu parecer é pela admissibilidade e prosseguimento da tramitação do projeto de lei 250/20, tal como determina o despacho inicial do primeiro secretário da mesa. Em discussão, o voto do relator, o PL 250/2020. Não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Eu faço agora a relatoria do projeto de lei 231/20, que cria a figura do Manual de Manutenção com entrega concomitante à inauguração da obra pública, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito e que chegou a
a esta comissão em que fui designado relator. Os membros da referida CPI, que são inúmeros os casos conhecidos de edifícios e outros tipos de obras públicas mal conservadas, desprovidas total e parcialmente de manutenção. Então, eles criam aqui um manual, como rotinas de manutenção necessária à conservação da obra, periodicidade de vistoria ou operações visando a manutenção de estrutura, informações sobre o projeto executivo, cuidados básicos relativos à utilização da estrutura, informações de segurança. Isso tudo vem da comissão da CPI da Ponte, que surgiu este manual. Portanto, senhores deputados, reconhecendo o belíssimo trabalho que a CPI da Ponte, Comissão Parlamentar de Inquérito, teve, e que este é mais uma das realizações e fatos efetivos que uma comissão parlamentar de inquérito pode trazer, o meu voto é pela admissibilidade do projeto e o prosseguimento da tramitação legal. Em discussão, o voto do relator ao PL 231.3, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito. O voto é pela admissibilidade regular da tramitação da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Não havendo voto contrário, aprovado. Eu tenho agora, por último, senhores deputados, o parecer ao projeto de lei número 303/20, que revoga o inciso 16º e o parágrafo 5º do artigo 3º da Lei 16.773, de 30 de novembro de 2015, para extinguir a escala de 24 horas de serviço por 48 de descanso, aplicada exclusivamente ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. A autoria do deputado Coronel Mussolini e a relatoria coube a mim. Cuida-se da proposta legislativa de autoria do deputado Coronel Mussolini, que pretende extinguir a legislação. A proposta é simples e está estruturada em 2 artigos. O primeiro trata de revogar o inciso 6º e o parágrafo 5º do artigo 3º da Lei 16.773/15, e o seguinte trata de dar início à vigência da lei, caso aprovada. O meu voto é pela admissibilidade, senhor presidente, porque, na verdade, os nossos guerreiros do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina estão passando por uma via crucis muito grande por conta desta lei e que eles estão aplicando, né? Trabalham 24 horas e folgam 48, sendo que as outras instâncias da corporação militar, a escala é 24/72. Isso tem trazido um problema muito sério aos nossos irmãos de combate ao fogo e eu, portanto, no meu voto é pela admissibilidade e o prosseguimento do projeto de lei do deputado Coronel Mussolini. Em discussão, parecer ao projeto de lei 303.2, de autoria do deputado Coronel Mussolini. O voto é pela admissibilidade e regular a tramitação da matéria. Senhor presidente, gostaria apenas de parabenizar a iniciativa do deputado Coronel Mussolini. Nós recebemos várias intervenções nas redes sociais, mensagens a esse respeito, e essa parece ser uma solução muito bem-vinda nesse momento. Só gostaria de parabenizar e registrar os meus parabéns ao Coronel Mussolini. Obrigada. Feito o registro, deputada, mais alguém? Não havendo quem queira discutir, então, em votação, o parecer ao projeto de lei 303.2 de 2020, que é favorável à tramitação da matéria. Não havendo quem queira divergir, aprovado por unanimidade. Pauta limpa, senhor presidente. Consulta o deputado Fernando Vampiro, se está apto a proferir. Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. E a deputada Paulinha Ana Campagnolo. Gostaria de levar ao crivo dos colegas o primeiro parecer ao projeto de lei complementar 3.0 de 2020, de autoria do deputado Mauro de Nadal. Trata-se de projeto de lei que altera a Lei 6.218, de 1983, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. O projeto foi lido na sessão de 12 de março de 2020 e foi distribuído a esta comissão. No dia 5 de maio,
foi aprovado o requerimento de diligência para a Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar e Bombeiro Militar, que responderam à diligência após novo requerimento no dia 10 de agosto do ano corrente, em folhas 58 e 79. A proposta desse projeto pretende dar tratamento isonômico entre os policiais militares e bombeiros militares nas promoções de último posto, igualando o regramento dos oficiais e dos praça nos termos do artigo 5º caput da Constituição Federal. As folhas 73 e 74, o Estado-Maior da Polícia Militar é favorável ao mérito do projeto, mas junta minuta de projeto de lei complementar para adequar a técnica legislativa, a qual justifica, abre aspas, a presente proposta de minuta de lei complementar visa garantir tratamento isonômico entre as carreiras de oficiais e praças militares estaduais, permitindo que, ao final de carreira, seja oportunizada a promoção requerida tanto para os oficiais quanto para os praças. Convém ressaltar que a proposta tem condão de melhorar a fluidez nas carreiras de oficiais e praças, abrindo vagas para os postos e graduações inferiores, em razão de não existir previsão de abertura de vagas para a última graduação ou posto. Nesse mesmo mote, o texto proposto adequou os dispositivos às novas regras vigentes do Sistema de Proteção Social dos militares estaduais em conformidade com o teor da Lei Federal, número 13.954, de 2019. A necessidade de lei para corrigir essa falta de isonomia está disposta na decisão do mandato de injunção número 58 do Supremo Tribunal Federal, relatado pelo eminente ministro Celso de Mello. Mandato de injunção, pretendida majoração de vencimentos devidos a servidor público, alteração de lei já existente, princípio da isonomia, postulado insuscetível de regulamentação normativa em ocorrência de situação de lacuna técnica, a questão da exclusão de benefício com ofensa ao princípio da isonomia, mandato de injunção não conhecido. O princípio da isonomia, que se reveste de auto-aplicabilidade, não é, enquanto postulado fundamental de nossa ordem jurídica político, suscetível de regulamentação ou de complementação normativa. Este princípio, cuja observância vincula incondicionalmente todas as manifestações do poder público, deve ser considerado em sua principal função de obstar discriminações e distinguir privilégios, sob duplo aspectos: a, o da igualdade na lei; b, o da igualdade perante a lei. A igualdade na lei, que opera numa fase de generalidade puramente abstrata, constitui exigência destinada ao legislador que, no processo de sua formação, nela não poderá incluir fatores de discriminação responsáveis pela ruptura da ordem isonômica. A igualdade perante a lei, contudo, pressupondo lei já elaborada, traduz em posição destinada aos demais poderes estatais que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório. A eventual inobservância deste postulado pelo legislador imporá ao ato estatal por ele elaborado e produzido a eiva de constitucionalidade. Grifo nosso, fecham aspas. O deputado Mauro, visando corrigir a técnica legislativa, que foi apontada pela Polícia Militar e pelo Bombeiro Militar, propôs uma emenda substantiva global às folhas 81 e 82, que acato neste voto. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei complementar 3.0/2020, nos termos da emenda substantiva global de folhas 81 e 82, devendo seguir seus trâmites regimentais, senhor presidente. Senhores deputados, em discussão, o voto do relator ao PL 3.0/2020, de autoria do deputado Mauro de Nadal. O voto é pela regular tramitação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado por unanimidade. Parecer ao projeto de lei 108.1/2020, de autoria do deputado Ulisses Gabriel. Trata-se de projeto de lei que altera a Lei 16.383, de 2014, para fins de assegurar a custódia especial nos casos de recuperação veicular oriundo de roubo, furto ou apropriação indébita. No dia 19 de maio foi aprovado o requerimento de diligência para a Secretaria de Estado de Saúde Pública, Segurança Pública, e para o Departamento de Trânsito do Estado de Santa Catarina, DETRAN, que responderam às folhas 17 a 38. A matéria pretende obrigar o Estado a custar o pagamento da estadia dos veículos recuperados pela Polícia Civil ou Militar de roubo, furto ou apropriação indébita. Segundo a informação de folhas 27 e 28 da Polícia Militar, o projeto de lei não padece de vício formal ou material e não invade a competência do governador do Estado.
no mesmo sentido. O parecer do DETRAN de folhas 35 e 36 diz, abre aspas, entende-se que o mesmo está em consonância com as regras de competência estadual, entende-se também que o mesmo não contraria o interesse público, pelo contrário, venha a resolver situação existente no cotidiano do cidadão catarinense. Assim, na nossa concepção, o projeto não padece de vícios de constitucionalidade ou legalidade. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 108.1 de 2020, devendo seguir seus trâmites regimentais. Em discussão, parecer ao projeto de lei 108.1 de 2020, deputado, autor e deputado Ulisses Gabriel. O voto relator é pela regular tramitação da matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Não havendo votos contrários, aprovado por unanimidade. Acabou, senhor presidente. Obrigado. Bom, seguindo a ordem, agora, deputado... Só um minutinho. Deputado Fabiano da Luz. Bom, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, a quem nos acompanha, eu tenho aqui 2 projetos de lei a relatar. O primeiro é o projeto de lei 180.9 de 2019. Ele define critérios para a concessão de honrarias, comendas, condecorações e homenagens congêneres no âmbito da administração pública do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Bruno Souza. No voto, nesta fase processual, cabe analisar nesta comissão os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa das proposições, conforme o inciso 1º do artigo 72 do regimento interno desta Casa de Leis. A proposição foi apresentada por deputado com assento nesta Casa, o que se coaduna com o que preconiza a Constituição do Estado quanto a iniciativas de leis. Vejamos, no artigo 50, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro da comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Assim, inicialmente, no que diz respeito à constitucionalidade sob a ótica formal, observo que a matéria vem vinculada por meio da proposição legislativa apropriada à hipótese e projeto de lei ordinária. No campo da constitucionalidade material, é importante lembrar que a Lei 16.721, de 8 de outubro de 2015, que regula a concessão de título de cidadão catarinense no âmbito do Estado de Santa Catarina, não apresenta previsão quanto à possibilidade de perda da honraria. Desse modo, não se pode retirar a honraria sem uma previsão legal. Nesse sentido, em tempo, o autor apresentou emenda substitutiva global à própria proposta, prevendo alteração da Lei 16.721 para incluir a possibilidade de perda do título de cidadão catarinense. Contudo, se torna imperioso trazer à baila o que prevê a Constituição Federal no artigo 34º. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato perfeito e a coisa julgada. A previsão prevista nesse inciso tem por finalidade a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica. Nesse sentido, segundo a doutrina, a Constituição busca proteger as relações que já ocorreram e se estabilizaram no passado, para que não haja incerteza, insegurança ou qualquer debate em relação a algo já sedimentado. Assim, o esperado usual é a irretroatividade de uma nova lei, e para agir nesse objetivo existem 3 institutos mencionados. O direito adquirido é aquele já incorporado ao patrimônio moral ou material desses sujeitos de forma definitiva, de maneira que não podem ser afastados por lei posterior. Assim, se o titular pode exercer seu direito em determinado momento, conforme determinadas condições, inviável sua posterior alteração, ainda que por lei. Mas destacam-se que a retroatividade vedada é aquela que prejudique o direito adquirido, de modo que nada obsta à edição de lei que venha a retroagir para beneficiar a parte que já tem direito adquirido. Desse modo, não há que se falar em lei que venha
atingir direito adquirido, ou seja, a proposta tende a considerar nulas as honrarias, comendas, condecorações e homenagens congêneres, incluindo o título de cidadão catarinense, conforme artigo 2º do projeto de lei em tela. Não merece prosperar nesta casa, posto que, ao tempo da homenagem, preenchiam todos os requisitos da lei em vigor. Ante o exposto, alicerçado nos artigos 144.1 e 210.2 do Regimento Interno desse Poder, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 180.9/2019, na forma da emenda substitutiva global que ora apresento. A emenda substitutiva global ao projeto de lei 180.9 altera o artigo 5º da Lei 16.721, de 8 de outubro de 2015, no seu artigo 1º. O artigo 5º da lei passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, parágrafo 1º. Na impossibilidade do agraciado participar da sessão solene, a outorga ao homenageado ou a seu representante poderá ser no gabinete da presidência ou conforme deliberação da mesa. Parágrafo 2º. Não será concedido o título de cidadão catarinense àqueles considerados inelegíveis nos termos do artigo 1º, da Lei Complementar Federal número 64, de 18 de maio de 1990, enquanto durar a inelegibilidade, ressalvada a linha A do dispositivo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o relato, senhor presidente. Em discussão, o voto do relator à proposta de lei 180.9/2019, de autoria do deputado Bruno Souza. O voto do relator é pelo substitutivo global, alterando, portanto, a proposta inicial. Em discussão. Senhor presidente, eu quero votar... Peraí, só um minutinho. Com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Eu quero parabenizar o deputado Fabiano pelo substitutivo global, e foi exatamente dentro daquilo que eu já coloquei lá, que propõe a mudança realmente que a gente tem que fazer, que é na mudança da lei e não especificamente de uma outorga. Então, parabéns, deputado Fabiano, eu voto com o relator e por esse substitutivo global. Obrigado. Continue a discussão. Senhor presidente, deputada Ana, vice em gabinete, por favor. Vices em gabinete, deputada Ana. Eu tenho aqui, senhor presidente, um parecer às propostas de sustação de ato números 009.4 de 2020 e 0011.9 de 2020. Susta portaria número 334 de 2019 da Secretaria de Estado da Fazenda, que dispõe sobre a base de cálculo do ICMS nas operações com energia elétrica promovida pelo distribuidor e destinada à pessoa beneficiária da subvenção e sobre a emissão da respectiva nota fiscal, de autoria do deputado Milton Obos, e susta a eficácia da portaria 344, de 27 de novembro de 2019, da Secretaria de Estado da Fazenda, de autoria do deputado Mauro de Nadal. Eu vou aqui direto no voto, senhor presidente. Inicialmente, as propostas pretendem sustar as portarias. O projeto de sustação de ato tem tramitação especial prevista no regimento, nos termos do artigo 333. E, diante do exposto, no âmbito desta comissão, em análise da matéria, voto pela procedência da impugnação das propostas de sustação de ato 009.4 de 2020 e 0011.9 e encaminho à mesa projeto de decreto legislativo que propõe a sustação do ato impugnado, devendo seguir a tramitação regimental. O projeto de decreto legislativo, ele anula a portaria 344 e anula a portaria 344 de 2019. O decreto entra em vigor no ato de sua publicação. O voto é pela procedência da impugnação, senhor presidente. Em discussão, o voto do relator, deputado Fabiano, ao PSA 9.4, conjuntamente com o PSA 11.9/2020
que trata da sustação de ato 344/19 da Secretaria de Estado da Fazenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, parecer, deputado Fabiano, que é pela admissibilidade da tramitação da sustação. Não havendo votos divergentes, aprovado. Era isso, senhor presidente. Palavra ao deputado Maurício Scudilhac. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Tenho para relatar parecer ao projeto de lei 232.4/2020, de autoria do deputado Felipe Estevão, que dispõe sobre o auxílio financeiro emergencial aos motoristas de transporte escolar, auxiliar e monitor de transporte escolar, enquanto perdurar a suspensão das aulas presenciais nas escolas do Estado de Santa Catarina. A nosso parecer é pela admissibilidade e segmento da matéria na forma regimental da ALESC, senhor presidente. Em discussão, parecer ao PL 232.4, de autoria do deputado Felipe Estevão. Voto do deputado Maurício Scudilhac, que é pela regular tramitação da matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Não havendo votos contrários, admitida. Parecer ao projeto de lei 225.5/2020, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar pelos estabelecimentos penitenciários do Estado de Santa Catarina. O nosso parecer é pela admissibilidade, com um detalhe que nós fizemos a consulta aos órgãos competentes do Estado, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, IPAGRE, veio aos autos e sugeriu lei adequada ao decreto federal número 8538, de 6 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtos rurais, pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços, obras no âmbito da administração pública federal. Assim, ouvidos os órgãos supramencionados, propõe emenda substitutiva global a fim de adequar o presente projeto às normas já existentes. Antes posto, não se vislumbra óbice na tramitação da matéria, sendo assim, voto pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei número 225/2020, de autoria do excelentíssimo senhor deputado Nilson Berlanda, na forma do substitutivo global por mim apresentado no âmbito desta comissão. Em discussão, parecer o deputado Maurício Scudilhac, que é o PL 225.5/2020, de autoria do deputado Nilson Berlanda. O parecer é pela admissibilidade, com a apresentação de proposta substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Parecer no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei 274.3/2020, de autoria do deputado Sargento Lima, que reconhece os centros de educação infantil, escolas e creches particulares como essenciais para a população, ainda que em estado de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia. O nosso parecer, analisando e pelas informações escolhidas, constitucionalmente, o artigo 6 da Constituição Federal estabelece que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Nesse sentido, sem adentrar no mérito, mas ainda sob o aspecto constitucional e legal, entendo que o projeto não invade competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme mencionado pelo artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Estadual, podendo seguir sua tramitação. Então, nosso voto
ao projeto 274.3, de autoria do eminente colega deputado Sargento Lima, é pela admissibilidade e aprovação, senhor presidente. Em discussão, parecer ao PL 274.3, de autoria do deputado Sargento Lima. Voto do relator, deputado Maurício Kudilac, é para regular a tramitação da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Não havendo votos contrários, aprovado por unanimidade. Parecer ao projeto de lei 255.0/2020, de autoria do eminente deputado Volney Weber, que dispõe sobre a suspensão do prazo de recolhimento de imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA, nos casos que se especifica, enquanto vigorar a decretação estadual de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-2019 e adota outras providências. O PL foi lido, nós fizemos as diligências e informações. Em resposta à diligência ao ofício 90/2020, a folhas 10 e 11, foi apresentada manifestação no sentido de que a presente proposta não implica em renúncia de receita, uma vez que está apenas previsto a prorrogação de prazo para pagamento do tributo. Assim, então, previsto pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E, não obstante, impede de ser destacado que o próprio Egresso Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina já enfrentou a matéria em seu guia de responsabilidade fiscal, lecionando que, ainda em relação à situação que podem trazer dúvidas quanto à caracterização de renúncia de receita, cita-se como exemplo: prorrogação de prazo para pagamento de tributos. Não se considera renúncia de pagamento de tributos, medida em que se está somente postergando o momento do recolhimento de recursos. Corresponde ao diferimento ou postergação. Deve-se necessariamente assegurar o valor real do crédito tributário mediante as correções devidas. Ante o exposto, presentes os aspectos constitucional, legal e de interesse público, voto pela admissibilidade e aprovação ao projeto de lei 255/2020, de autoria do colega deputado Volney Weber. Em discussão, parecer ao PL 255.0, de autoria do deputado Volney Weber. O voto do relator é pela regular admissibilidade da tramitação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado por unanimidade. Discussão, parecer do projeto de lei 270.0/2020, de autoria da deputada Marlene Fengler, que torna obrigatório o oferecimento de treinamento aos pais e responsáveis de recém-nascido sobre primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. Preservação da vida, parecer pela admissibilidade e aprovação. Na verdade, trata-se desse projeto da eminente colega Marlene Fengler, que ontem ainda me ligou, preocupada com o andamento desse projeto. E faço aqui algum relato que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, aspiração de corpo estranho e a entrada acidental de um objeto ou parte dele na via respiratória, causando obstrução parcial ou total da entrada de ar, sendo que gravidade dependerá do grau de obstrução que o objeto causou. Até 1 ano de vida, a criança não possui total controle sobre seus processos corporais, incluindo o ato de comer. Por isso é importante saber como prestar os primeiros socorros a recém-nascido. Essas manobras podem evitar a morte por asfixia ou também a passagem de alimento para o sistema respiratório, que provoca infecções graves. O presente projeto tem como objetivo a preservação da vida, a qual é resguardada mediante a devida assistência à saúde, evitando que a ausência ou morosidade no socorro, decorrente da falta de informação dos pais ou responsáveis, causem maiores danos à saúde da criança, os quais poderiam ser evitados caso possuísse conhecimentos básicos no assunto. Ela discorre mais sobre a importância aqui, e só para ressaltar, senhores, que o deputado Roberto Salum, quando presente nessa casa,
teve um parecer, um projeto idêntico e que foi arquivado nessa comissão, não recebendo parecer pelo segmento. Mas eu, analisando aqui o aspecto constitucional e legal, entendo que o projeto não invade competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme mencionar na nossa Constituição Estadual, e pelo interesse da matéria, deve haver, sim, a discussão e construção desse projeto nas demais comissões. Ante o exposto, presentes os aspectos constitucional, legal e de relevante interesse público, voto pela admissibilidade e aprovação do projeto 270.0/2020, de autoria da eminente colega deputada Marlene Flen. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, gostaria só de fazer uma pequena observação. Eu reconheço da deputada Marlene Ferlinger o seu aspecto materno, né, a sua visão de mãe. Entendo também dessa questão da preocupação, né? Vira e mexe, a gente vê isso nos noticiários, né? Eu só não compreendo muito bem como vai se proceder esse tipo de treinamento, também se é possível se obrigar uma pessoa a submeter esse treinamento. Qual a punição para aquele que não teria? Mas isso tudo pode ser discutido nas comissões, né, que seguirão à frente, razão pela qual só faço essa observação sem qualquer voto contrário. A gente continua a discussão. Só para confirmar, senhor presidente, o objetivo é que os hospitais, antes da alta, isso, uma enfermeira, um orientador no hospital, estando lá com os pais presentes, façam as orientações básicas, que não são demoradas, quanto à posição do corpo da criança, como ficar, a massagem que tem que fazer para o caso de obstrução. Então, como Vossa Excelência já disse, vai ser discutido nas comissões de saúde e tudo, mas não cria despesa, nada aos hospitais, simplesmente obriga, eu acredito que já deveria ser norma até, os hospitais orientarem os pais no caso de algum pequeno acidente de engasgamento, de como proceder. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Não havendo votos contrários, aprovado o relatório ao PL 270.0/2020, da autoria da deputada Marlene Ferlinger. Vossa Excelência continua com a palavra, deputado. O meu voto é pela admissibilidade e seguimento do projeto. Sim, nós já deliberamos, e já foi aprovado. Obrigado, senhor presidente. Era a pauta, todos os projetos que tinha em nossa carga aí, pauta limpa, aguardando nova missão. Obrigado. Consulta o deputado Titon, se tem sinal para relatar o PL 277.6/2020. Sim, senhor presidente. Vossa Excelência assume a presidência dos trabalhos e tem a palavra. Agradeço muito aí, deputado Ivan, pela condução dos trabalhos, muito bem conduzido. Eu tentei mudar aqui, saindo do e-mail para o WhatsApp, e até que deu certo, consegui acompanhar aí grande parte da nossa reunião. Mas eu tenho apenas um projeto para ser relatado. Cuide-se do projeto de lei de lavra do deputado Fernando Creme, tendente a instituir o programa Energia é Saúde e Inclusão Social, destinado à assistência financeira para hospitais municipais e filantrópicos e a promoção do esporte e do lazer nos municípios catarinenses com a aplicação de dividendos e dos juros sobre capital próprio que o Estado recebe da Celesc. Da análise da proposta, observo que efetivamente a Celesc distribui dividendos e juros sobre capital próprio. Por outro lado, de acordo com o relatório técnico relativo às contas do Estado, o Tribunal de Contas não identificou a contabilização desses recursos no exercício de 2017, 2018 e não fez menção a tais recursos no ano de 2019. Diante desse quadro, entendo salutar ouvir a Secretaria de Estado da Fazenda acerca da destinação e da contabilização desses recursos.
Assim sendo, solicito diligência à Casa Civil com o propósito de trazer os presentes autos manifestação da Secretaria do Estado da Fazenda, visando a elucidação da destinação, a contabilização dos recursos provenientes dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio do Estado que recebe da Celesc. Então, meu pedido é pelo diligenciamento. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado. Indago os senhores deputados se alguém tem alguma matéria extra-pauta. Não tendo nenhuma matéria extra-pauta, antes de encerrar a presente reunião, agradeço mais uma vez ao deputado Ivan, que gentilmente tocou a reunião para nós, devido à queda aqui da internet, e agradeço a participação de todos e convoco a próxima reunião para o dia 29 de setembro, às 10 horas. Está encerrada a presente reunião. Tenham todos uma boa tarde.